todo aquele discurso do governo, nós vamos agora chegar ao Brasil profundo. Nossa, tá parecendo que voltaram o Belisário Pena lá, de 100 anos atrás, o sanitarista que andava os interiores do país, né? Parece que os grandes médicos, os ilustres da corporação descobriram que existe um Brasil excluído do ponto de vista regional. E como se mais médicos não tivessem chegado em várias dessas localidades, semiárido nordestino, Amazônia, distritos sanitários indígenas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, fronteiras, contestado, Vale dos Esquecidos, entre Goiás e Mato Grosso. A gente chegou em todos os lugares com o programa Mais Médicos. O debate não é esse. O que tem por detrás desse discurso de vamos chegar no Brasil profundo vai ser o seguinte: a tal da DASP, que é essa agência que eles criaram de fomento e regulação da atenção primária, ela vai levar profissionais diretamente para os rincões do país, é importante colocar isso, e todo esse movimento de tirar estratégias de provimento de médicos das grandes cidades, isso está colocado para quê, pessoal? Para poder entregar às grandes cidades, esse importante mercado das grandes cidades, para a prestação de serviços privados a partir de planos de saúde, que vão ser custeados pelo Estado. Vai ser a lógica do voucher saúde, pessoal. É isso que essa turma está organizando. Então a gente precisa estar atento com essas armadilhas. É um discurso falacioso, é um discurso cheio de novidade, é um discurso cheio de modernismo, mas um modernismo totalmente sem modernidade. A gente precisa estar muito atento a esses inimigos que são verdadeiros lobos da pele de cordeiro. Temos que estar atentos a isso. Então eu queria fazer essa provocação inicial para vocês em relação à questão da medida provisória. Acho que há outros temas que a gente pode conversar no debate. Por exemplo, a questão de como criou-se uma estratégia de especialização massiva fora do modelo da residência médica para formar médicos de família no país. Como ficarão as residências médicas? Vários colegas se apresentaram aqui como residentes de medicina de família e comunidade, ou médicos de família e comunidade recém-formados. Podemos conversar sobre isso. Outra coisa também do programa Médicos pelo Brasil, de certa forma, também reforçando uma certa contradição que nós não conseguimos construir resposta na época do programa Mais Médicos, que foi a gente pensar, a gente pensar um aspecto mais multiprofissional do ponto de vista do provimento e da provisão de profissionais. Também se continua mantendo uma mesma linha, eu acho que cabe também uma reflexão sobre isso. Mas enfim, acho que a gente pode no debate clarear outras questões, para o nosso camarada aqui esperado poder falar bastante e a gente poder também aprofundar isso no debate. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiro, dizer que é muito bom estar aqui, viu? Viva Paulo Freire! Viva tudo que nós construímos ao longo desses anos com a educação popular em saúde, né? Viva a ideia da Atena Paulo Freire, que vai sendo construída, né? São conferências atrás de conferências, constitui uma metodologia. Tem gente que vem para a conferência mais para vir para a Atena Paulo Freire do que qualquer outro espaço, né? Eu, por exemplo, o primeiro lugar que eu pisei na conferência foi na Atena Paulo Freire ainda, nem cheguei nos outros espaços, amanhã eu vou rodar por lá, mas, né? Pelo ambiente e Paulo Freire sempre dizia, né, que o ato de educar é sobretudo um ato de amor, né, de descoberta do desconhecido, né, da diversidade, daquilo que você não está acostumado. E é isso que faz com que esse povo seja tão perseguidor de Paulo Freire, né, cara? Quando a gente vê, hoje eu sou deputado federal, no meu primeiro mandato, quando eu vejo naquele plenário, alguns caras e algumas caras pegaram o microfone para falar o que falam de Paulo Freire, né? A gente fala, meu amigo, ódio dá doença, ódio dá câncer, né? Ódio, te cuida aí desse ódio, te inunda de amor aí, vai entender o que é Paulo Freire e o que ele significou, né? Então, no lugar é muito bom estar aqui, é muito bom rever muita gente, estou até meio emocionado, viu, gente? É muito bom rever o pessoal de São Paulo, que tem tido mais contato desde que eu saí do Ministério. E é muito bom também rever gente do Brasil inteiro aqui que eu estou vendo, né? Comunidades indígenas aí, né? Então, meu lugar é isso, assim, né? É muito bom estar aqui. Segundo, quando o pessoal da Rede Médicos Populares soltou lá
eles iam fazer esse debate aqui, eu falei assim, esse é o momento que eu preciso estar lá. Né? Então, o primeiro que eu venho aqui é para fazer um pedido, o Vinícius já comentou aqui, amanhã, a gente fala amanhã até às 18 horas, mas se a gente não preparar até amanhã cedo, não consegue preparar. Vence o prazo para apresentar emendas a essa medida provisória 890, que é a do Programa Médicos pelo Brasil. Então, por exemplo, desde quando lançaram, a gente se dedicou a ler. Quero parabenizar a nota da Rede Médicos e Médicas Populares, que eu acho que a nota... a primeira coisa, eu nem estava aqui no Brasil quando soltou a MP, e o pessoal estava em dúvida ainda, lê a nota da rede, que eu acho que está realmente com muita qualidade, acho que vocês foram a fundo do que significa SMP. Recuperaram uma frase que o Vinícius falou aqui, que é uma frase gravíssima do secretário que coordena isso, que para mim está no mesmo nível da frase do Ricardo Barros, quando ele falou que ele não era ministro do SUS, que é o Erno teve não é a coragem, porque eu acho que isso não é coragem, mas teve a ousadia de, num congresso da Sociedade Brasileira de Medicina, Família e Comunidade, falar isso, falar o seguinte, vocês querem debater universalidade, SUS universal, vão para a década de 20 do século passado. Ele falou o seguinte, nós queremos construir uma saúde liberal. Então assumiu o SUS liberal, né? Quem quiser discutir universalidade aqui, vai discutir. E a fala que o ministro disse aí na abertura, vocês ouviram, né? Questionando a universalidade, dizendo que tem que discutir equidade como se uma coisa se contrapusesse à outra. Né? Aliás, não existe, vamos cair a ficha, eu acho que nem precisa repetir aqui isso para você, não existe qualquer possibilidade de discutir política equitativa sem ter um compromisso e base universal dessa política. Porque senão, ela não vai ser uma política equitativa, ela vai ser uma política compensatória para os mais pobres. Porque ela perde o compromisso de oferecer um serviço de qualidade que a sociedade como um todo disputa e que tem que ser como direito. Então, eu quero dizer assim, a gente está aqui para pedir para vocês para concluir esse esforço. A gente tem até amanhã para apresentar essas medidas provisórias, o pessoal está trabalhando para isso. Eu vou voltar lá para a Câmara, lá, porque tem votação, vai ser a madrugada inteira para impedir que votem a Previdência, né? Mantendo a obstrução e também finalizando as emendas. Até amanhã. Se vocês quiserem, por exemplo, o pessoal da Rede de Médicos Populares, o pessoal do Conselho Nacional de Saúde que está aqui, tirar 2, 3 pessoas, por exemplo, para amanhã, a gente sentar, ver com vocês as emendas que o pessoal está no texto. Então, eu tenho demandado o pessoal da Rede propostas, né? Se vocês quiserem, para a gente ver o que está sendo apresentado pela gente, né? O que está sendo apresentado um conjunto de parlamentares do campo da oposição e aquilo que vocês acham que é importante apresentar, né? O pessoal do conselho, tudo, né? Tirar aqui, pode até ser um produto aqui da nossa roda, sair um grupo de pessoas com esse compromisso de acompanhar, né? As emendas, nós vamos apresentar emendas em 3 dimensões, gente, né? Primeiro é importante apresentar a emenda para fazer o debate, ou seja, ao mandarem uma MP como essa, eles nos dão a oportunidade de fazer um debate na Câmara e no Senado, consequentemente no conjunto da sociedade, sobre essa temática. Porque obrigatoriamente tem que ser discutido, tem que ser votado. Porque às vezes, por exemplo, eu tenho um projeto de lei, que até amanhã eu vou querer debater com vocês aqui, que é uma ideia de recuperação, né, um fundo de resgate para a saúde pública. A gente recuperar recurso para a saúde depois do congelamento da F95. Só que eu apresento esse projeto, até ele entrar em pauta, tudo pode demorar. A MP não tem, ela obrigatoriamente vai entrar em pauta. Né? Daqui a 1 ou 2 semanas vai ter uma comissão especial sobre isso. No começo do ano, vocês acompanharam muito com a gente o debate, por exemplo, da extinção do Conceia, do registro sindical, né? Foi a MP das terras indígenas irem para o Ministério da Agricultura. Por que o debate aconteceu? Porque era uma medida provisória, então tinha que discutir e debater. Então, o primeiro eixo das emendas é, se estão trazendo o tema de provimento médico para o SUS, nós vamos fazer um conjunto de emendas que debate o SUS como um todo. Esse é o primeiro eixo, para fazer o debate político. Né? Eventualmente, às vezes é uma emenda que não pode ser incorporada à SMP, mas para fazer o debate político, nós vamos querer que tenha audiência pública. Então, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo
são emendas que aprimoram a proposta deles, criam travas, que eu vou explicar um pouco melhor da proposta deles, a gente poder debater isso. E um terceiro eixo são emendas que se concentram no debate da gestão do trabalho, educação e saúde. Por exemplo, eu defendo uma carreira interfederativa para o SUS, pública, carreira de fato. Então é a oportunidade de apresentar essa emenda, para debater isso e eventualmente até aprovar, né? E outros temas do campo da gestão do trabalho em saúde, assim vai. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Vamos entender o que é essa medida provisória deles. Primeiro, o que eram mais médicos? Vamos relembrar, porque ficou na nossa cabeça muito mais médicos, os médicos cubanos, o provimento emergencial. Mas os mais médicos eram 3 eixos, certo? O primeiro eixo do mais médicos era a estruturação das unidades básicas de saúde. Foi o maior investimento em construção e reforma das unidades básicas de saúde que já teve no país, financiado pelo Ministério da Saúde. Isso foi há 6 anos atrás, gente. Olha quanto tempo já passou, né? Então, é natural e óbvio que a gente ainda tem vários desafios para a estruturação das unidades de saúde, tá certo? Então, a primeira crítica que tem que fazer a essa proposta do Bolsonaro, é o primeiro programa que ele apresenta da saúde, até agora não tinha apresentado nenhum programa, nenhuma ação específica da saúde, só tinha destruído coisa, né? O programa não tem uma linha sobre estruturação das unidades de saúde. E eu acho que nós temos que fazer uma crítica muito forte, viu, Antônio? A essas algumas lideranças médicas que estão saindo em defesa, lideranças médicas, eu vi acadêmico, pesquisador. Quando a gente lançou o Mais Médico, diziam o seguinte, eles falavam o seguinte: não adianta lançar o Mais Médico, porque o médico não vai para a periferia nem para o interior, porque não tem estrutura na unidade de saúde. Esse era o discurso. Não tem unidade. Ou seja, eles têm a oportunidade de apresentar um programa e não tem uma linha, um centavo sobre a estruturação das unidades de saúde. A gente sabe que a gente precisava ter uma nova retomada de reforma, de construção de unidades, de novos modelos, expandir mais as unidades básicas fluviais, os consultórios na rua, né? Tinha que ter um grande investimento na coisa da informatização, ou seja, tinha uma grande oportunidade para fazer esse investimento. Então, essa é a primeira coisa, é um programa que não trata sobre a estruturação da unidade de saúde, de reforço, equipamento, um discurso que eles faziam tanto sobre isso. Segundo eixo dos mais médicos, qual que era? Era você abrir mais oportunidades para os jovens que quisessem fazer medicina no Brasil, prioritariamente escola pública. Isso foi mudado a partir do governo Temer, que ele começa a priorizar as escolas particulares e fecha, né, impede a abertura de novas vagas em escolas públicas, e ampliação da residência médica, com fortalecimento da residência médica. Então esse era o segundo eixo do Mais Médicos. Essa MP Médicos pelo Brasil, do programa do Bolsonaro, também não traz uma linha sobre isso. Por exemplo, no Mais Médicos original, lá 6 anos atrás, a gente tinha uma coisa que foi aprovado, que era uma avaliação nacional de progresso do estudante de medicina em todas as profissões de saúde. O que era isso? Era você fazer uma avaliação nacional no segundo, no quarto, no sexto ano, no caso da medicina, no caso de enfermagem, vai fazer no segundo, no terceiro e no quarto, e no quinto, dependendo da profissão, quais são os anos. Para quê? Para avaliar o estudante, mas sobretudo para avaliar a escola, prevendo inclusive na lei dos Mais Médicos que você podia, por exemplo, impedir que uma escola fizesse novo vestibular se tivesse mau desempenho em seus alunos. Para você acabar com a torneira que eles têm de estou preocupado em ter novo vestibular para ter mais gente pagando nova mensalidade, assim vai. Isso quando lançamos Mais Médicos, o Vinícius estava no MEC, começou a preparar toda essa avaliação, veio o golpe, o Temer interrompeu isso, fez só uma primeira prova, nunca mais teve. O governo Bolsonaro desde o começo não fala uma palavra sobre isso, nós já cobramos o ministro da Educação, o ministro da Saúde no Congresso. Eles não trazem uma linha sobre isso nessa MP do Médico pelo Brasil. Ou seja, eles falam tanto que se multiplicou escolas médicas, e é verdade, tem algumas situações, sobretudo o governo Temer, abriu onde não devia abrir, né? Então era o momento de você fazer uma nova leva de avaliação das escolas, retomar essa avaliação, pensar outras coisas, não traz uma linha sobre isso. E também não traz nenhuma linha sobre residência médica. Pelo contrário, na prática, a proposta que eles estão fazendo sobre titulação, como disse o Vinícius, é você ampliar a possibilidade de novos médicos serem titulados como médico de família e comunidade, passa
ao lado, à margem da residência médica. Eles estão trabalhando para esvaziar a residência médica como principal estratégia de formação de especialidade médica e do conjunto da residência multiprofissional, que também não traz nada sobre residência multiprofissional, né? Eu hoje sou professor de uma residência multiprofissional com 9 profissões da área da saúde. A importância que tem isso, o que foi a expansão da residência multiprofissional, não traz nada sobre isso. Então, né, o segundo eixo não traz nada. O terceiro eixo, que é o provimento emergencial, ou seja, como pensar uma estratégia do Ministério da Saúde que faça com que a gente possa ampliar a oferta dos profissionais de saúde para atenção primária, sobretudo nas áreas mais vulneráveis. O que tem de muito crítico na proposta deles? Primeiro, não enfrenta os problemas atuais do Mais Médicos, que são a exclusão dos médicos cubanos. Nós temos 2.000 médicos cubanos aqui no Brasil, constituindo família, estavam atendendo, podem atender, querem atender, estão vivendo aqui, estão impedidos de atuar nas suas unidades básicas de saúde, unidades que não tem médico mais. Tem gente trabalhando como garçom, como motorista de Uber, tem gente trabalhando como gari. Teve no Piauí, vocês souberam a história, que ele foi concorrer para gari, o concurso de gari não autorizou, porque assim, você é médico, não vai você, vai quem não tem outra profissão. 2.000 médicos não estão atuando no nosso país, né? Nós temos uma situação na cidade de São Paulo. Quando eu estava na Secretaria de São Paulo, o Arthur Pior era o ministro da Saúde, depois o Marcelo Castro, abriu a possibilidade dos estados e municípios poderem fazer editais específicos para o estado ou para o município, para poder ampliar o número de médicos mais médicos. O município assumindo. Roraima fez isso na época e lá em São Paulo nós fizemos. Trouxemos aí tem quase 60 médicos e médicas, todos eles são brasileiros, a maioria deles se formou em Cuba, outros se formaram nos países, estão atuando brilhantemente na cidade de São Paulo. Secretária do PSDB, foi deputado federal, tudo. Outro dia ele me ligou, estou desesperado que vou perder esses 60 médicos maravilhosos, uma prova na periferia. Então o programa podia enfrentar esse tema na medida provisória, resolver isso, não ficar dependendo se o Ministério da Saúde vai assinar ou não, não resolve isso. Não resolve o problema que nós temos hoje, que nós estamos há quase 2 anos sem ter revalida, concluiu revalida. Então não resolve o problema. Né? Ninguém está defendendo que a pessoa que se formou fora tem que atuar de imediato aqui no Brasil, em qualquer situação. Eu defendo que a principal porta para atuar seja no escopo do Mais Médicos, em área vulnerável como essa, e que depois possa fazer a avaliação do diploma, mas a gente quer um revalida justo. O problema hoje é que o revalida é uma prova que ninguém passa. Né? Tem gente que passou no revalida americano nos Estados Unidos e não consegue passar aqui no Brasil. E não conclui a prova. Né? Eles aumentaram o filtro do revalida depois do governo Temer. Né? Então não traz nada sobre isso para enfrentar esse problema. O que traz para tentar aumentar o provimento de médicos e médicas? Né? Antes disso, tem uma outra questão que é o seguinte. Quando a gente lançou Mais Médicos, né, tinha 2 insuficiências que eram daquele momento. Primeiro, o Vinícius trouxe aqui, não tinha junto uma estratégia para outras profissões, que são tão importantes quanto os médicos na estratégia de saúde da família, certo? E 6 anos depois já estava na hora de ter. Né? Não tem. A outra coisa é o seguinte, toda a cobertura da saúde da família que a gente contabiliza hoje é de uma equipe para 3.000, 3.500 pessoas. Isso ainda é um número muito alto de pessoas para a equipe acompanhar. Nós temos um país que chega a ser 1 para 600, 1 para 1.000, 1 para 1.500. Então, Mais Médicos, toda a nossa estratégia lá atrás era com o tempo a gente poder, vai formando mais médicos no país, consolida a possibilidade de trazer médicos de fora, como você ir com o tempo reduzindo isso. Não ser mais 1 para 3.500, ser 1 para 2.000, ser para 1.500. Né? Eles não resolvem nada disso, não mexem nisso. Né? A única coisa que eles trazem é isso que o Vinícius falou, que é, mais uma vez, apostar numa forma de atrair o profissional médico brasileiro para as áreas mais vulneráveis, que eu acho que, mais uma vez, não vai dar certo. Já não deu certo nesses 9 meses, porque foi um fiasco. É um fracasso a participação do médico brasileiro formado dentro do Mais Médicos. Chegou a ter 15, 20 mil inscritos, não comparecia a 1.000. Quem é conselheiro municipal de saúde, profissional das unidades básicas de saúde, gestor, ali a Daldigo, sabe
né? A dificuldade que é, o cara se apresenta, a primeiro dia ele já quer negociar. Ah, posso ficar 2 vezes por semana só? Posso para dar um plantão, não é? Posso fazer 3 dias para estudar para residência? Passou na residência vai embora, né? Então eles estão apostando de novo nessa estratégia, né? Mais uma vez estão apostando na estratégia de que o salário, o dinheiro vai poder atrair esse profissional. Vai atrair uma parte? Eu acho que vai atrair uma parte, lógico que vai, né? Mas os principais vazios assistenciais, né? Não chega a 18 mil como eles estão prometendo, de jeito nenhum. E os principais vazios assistenciais estarão descobertos, né? E eles estão, como disse aqui o Vinícius, e isso é importante reproduzir, eles estão mentindo para os médicos. Eles estão dizendo, e o vice-presidente do CFM mentiu para os médicos. Eles estão dizendo, no vídeo, estão dizendo que eles criaram uma carreira federal. Eu desafio deles, e pior, de Estado. Primeiro desafio eles, na MP, na medida provisória, falar aonde está a palavra carreira. Vai ter, porque nós vamos apresentar uma emenda para criar uma carreira de Estado na medida provisória. Integrativa, o uso das profissões, vai ter. E aí eles vão ter, porque não vão pressionar, porque eles vão ter que votar. Ou se não votar contra, vai, né? Não tem a palavra carreira na medida provisória. E eles não estão oferecendo a carreira. O que eles estão dizendo é o seguinte, que o médico ou a médica que fica 2 anos, como é o vínculo do Mais Médicos hoje, uma bolsa de formação, está aprimorando. Se ele concluir esses 2 anos, tiver boa avaliação, ele passa a ter a oportunidade de um contrato via CLT com essa agência. O que eles não estão contando é o seguinte, se o médico entrar, vai fazer a seleção, vai entrar ano que vem, que é 2020, fica 2020, fica 2021, 2022 é ano de eleição. O governo federal não pode contratar, não pode fazer concurso público em ano de eleição. Eles estão mentindo duplamente para os médicos e médicas brasileiras, né? E para o conjunto do povo brasileiro, né? Então acho que eles estão apostando numa estratégia que no primeiro momento está dando discurso para uma parte das entidades médicas, como deu no começo do ano, né? Mas que vai ser um fracasso em relação ao resultado, né? Acho que, por quê? Porque no mundo inteiro é assim, né? Você conseguir levar profissional, sobretudo profissional médico, esse foi um embate no mundo inteiro. Todos os sistemas nacionais públicos, para se consolidarem, fizeram em algum momento esse embate. Tem uma combinação, que é uma combinação de incentivo financeiro, de incentivo de promoção na carreira e regulação, de estímulo mesmo, de indução. O Estado tem que induzir. Tem país que faz isso com serviço social obrigatório, tem país que faz o seguinte, para atuar no serviço público tem que fazer residência médica e abre metade das vagas de medicina, família e comunidade. Tem país que para exercer a medicina tem que fazer 2 anos de medicina, família e comunidade antes, tá certo? Tem país que não tem setor privado para fazer essa disputa de forma privada, e tem país, grande maioria dos sistemas nacionais públicos, que tem uma proporção importante de médicos formados em outros países também para equilibrar isso. Não é à toa que na Inglaterra, que tem o sistema nacional público, talvez o mais consolidado, o mais tradicional entre nós há mais de 60 anos, 37% da força de trabalho médico é formada fora da Inglaterra. Então é uma combinação disso para enfrentar ainda mais um país como o Brasil, que é tão desigual, tão vulnerável, e onde a tradição que é passada, incutida diariamente na cabeça dos estudantes de medicina, é que eles vão ser médicos não para cuidar do SUS, não para tratar no SUS, para ter seu consultório privado, né? Eu sou professor, tinha uma coisa que o Dorico contava pra gente, eu vivi isso mais de uma vez, dando aula, de aluno que está terminando o curso, e ele opta por fazer medicina, família e comunidade. Ele chega assim, professor, você não pode contar para o meu pai que eu vou fazer medicina, família e comunidade? Você topa estar junto comigo? O meu pai vinha aqui conversar com você, né? Vim conversar com você para você mostrar para ele, né? Meu pai, minha mãe, minha família, né? Porque é incutido na cabeça desses jovens o tempo todo, o que a gente chama de currículo oculto, que é o que forma os valores o tempo todo de que ser médico de família e comunidade,
e atuar na atenção primária é a segunda divisão. Né? Você não está na primeira divisão, você está na segunda divisão, você é médico de mentirinha. É isso que é incutido na cabeça das pessoas o tempo todo. Então acho que é isso, gente. E a gente tem muita consciência o seguinte, né? Desde a construção do SUS, desde a 8ª conferência, né? Eu acho que a gente tinha no país o que eu chamava de uma coalizão pró-SUS, certo? Que a gente avançava mais ou menos, né? De acordo com, né? com a situação do país, de quem estava na presidência da República, avançamos mais ou menos de acordo com isso, mas você tinha um certo compromisso de um conjunto de atores políticos pela existência do SUS, da ideia de não abandonar isso como projeto. Com o golpe que nós tivemos no país, né, em 2016, e com a eleição de 2017, das mudanças dos prefeitos e prefeitas, nós começamos a fortalecer no país, infelizmente, uma coalizão anti-SUS. Né? Foi nesse cenário o ministro que assumiu teve a ousadia de falar que ele não era ministro do SUS, né? O atual ministro fala que não defende a universalidade, que, né? Falou aqui na conferência, aqui para vocês, certo? Gente, se ele fala isso aqui na conferência, imagina o que ele fala em sala fechada para a indústria farmacêutica, para a indústria de plano de saúde, para o mercado financeiro, para empresário. Imagina o que ele fala, se ele fala isso aqui na frente de vocês, né? Eu acho que nós perdemos força na luta dos prefeitos e prefeitas, né? Então, é muito importante esse momento, porque essa conferência, ela, além das resoluções, né, do debate político, dessa maravilha de encontro que ela precisa recriar um movimento de coalizão a favor do SUS no país. E o primeiro embate, pelo menos no Congresso Nacional, sobre esse tema, vai ser o debate dessa emenda provisória Médicos pelo Brasil. A gente precisa do acompanhamento, da força, da mobilização de vocês, da crítica de vocês, para a gente enfrentar esse debate e vencer esse debate, certo? Obrigado, é isso, gente. Ficar à disposição aqui.